Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma figura super popular, né? São Cristóvão. Tem muita lenda, um pouco de história e, claro, bastante devoção envolvida. Exato. A ideia é, assim, tentar entender quem ele foi de verdade, sabe? Separar um pouco o que é mito, o que pode ter sido fato e por que ele virou esse protetor tão importante, principalmente para quem viaja. Vamos explorar isso juntos. Legal! Então vamos começar pela história mais famosa. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Do gigante Réprobos, ou Óferos, tem esse nome também. Isso, Reprobos. Um homem, tipo, gigante, muito forte, que queria servir ao mestre mais poderoso do mundo. Uma busca bem intensa. E aí ele vai de um para outro, né? Primeiro um rei, depois Satanás. Pois é, mas ele percebe que o rei tinha medo de Satanás. Aí ele vai servir Satanás. Só que descobre que Satanás tinha medo do quê? Do símbolo da cruz. Ah, interessante. Quer dizer, via que tinha algo ainda mais forte. Exatamente. Essa busca, então, o leva a encontrar um eremita. E esse eremita explica sobre Cristo. E o eremita dá uma missão para ele, né? Ajudar as pessoas a atravessar um rio que era bem perigoso. Usar a força dele para algo bom, assim. Isso mesmo. Uma tarefa, digamos, humilde para alguém com a força dele. E é aí que acontece o ponto central da lenda. A travessia do menino conta pra gente. Certo dia, ele está lá, fazendo o trabalho dele, e aparece um menino pedindo para atravessar. Ele coloca o menino nos ombros, como sempre fazia, mas o menino começa a pesar. Muito. Fica incrivelmente pesado, a ponto de Cristóvão quase não aguentar. Uma coisa assim sobrenatural. Uau! E o que acontece quando eles chegam do outro lado? O menino se revela. Diz que é Jesus Cristo e que o peso que Cristóvão sentiu era o peso do mundo inteiro, que Cristo carregava. E aí vem o nome. Cristóvão, do grego Cristóforos, faz todo sentido. Aquele que carrega Cristo. Que história, hein? É muito forte, né? E tem mais um detalhe importante. O menino, Jesus, teria mandado ele fincar o cajado, o bastão que ele usava, na terra. E aí? No dia seguinte, o bastão tinha virado uma palmeira cheia de folhas e frutos. Um milagre mesmo, que, segundo a lenda, converteu muita gente ali na hora. Nossa, um sinal bem claro. Mas, bom, isso é a lenda, né? E a parte histórica? Existe alguma evidência de que Cristóvão realmente existiu? Então, aí a coisa fica um pouco mais, digamos, fragmentada, mas não inexistente. Olha, existe uma inscrição do século V, lá na Calcedônia, na Ásia Menor. Século V? É bem antigo. Sim, e essa inscrição menciona uma igreja construída em honra ao martírio de São Cristóvão. Isso é um indício forte de que alguém com esse nome, ou ligado a essa história, já era venerado como mártir naquela época. Ah, então a ideia do martírio pode ter um fundo de verdade. É bem provável. A tradição diz que ele viveu no século III, talvez, e foi martirizado durante as perseguições aos cristãos promovidas pelo imperador romano Décio. Ou talvez Diocleciano. As fontes variam um pouco. E por que ele teria sido martirizado? Por causa do milagre da palmeira. A lenda conecta as duas coisas, sim. O milagre teria chamado a atenção das autoridades, como ele se recusou a abandonar a fé cristã, mesmo sob tortura, ele teria sido decapitado. E a gente sabe que esse período foi, de fato, de intensa perseguição aos cristãos. Entendi. É uma mistura, então, de uma lenda poderosa com possíveis fatos históricos de um mártir. Mas como ele virou o padroeiro dos viajantes, dos motoristas? A ligação vem direto da lenda principal, né? O ato de carregar Cristo em segurança através de uma passagem perigosa, o rio. Ah, claro, a travessia. Exato. Esse ato de proteção na travessia foi o que pegou. Ele virou o protetor dos barqueiros, dos peregrinos, de quem viajava por água ou terra. E com o tempo, com os carros, essa proteção se estendeu naturalmente aos motoristas, condutores em geral. Faz muito sentido. É a ideia de uma jornada segura. Por isso, tanta gente tem imagem dele no carro, medalhinha. Precisamente. É um pedido direto de proteção na viagem. E não é à toa que o dia dele, 25 de julho, no calendário católico tradicional, coincide com o Dia do Motorista aqui no Brasil. Que legal essa coincidência. E ele também tá naquele grupo dos 14 santos auxiliares, né? Sim, ele é um dos 14 santos auxiliares, invocados historicamente em momentos de grande perigo, como epidemias ou desastres. A fama dele é enorme, padroeiro de muitos lugares, tipo Havana, em Cuba.
Falando em imagem, tem uma coisa bem curiosa sobre como ele é representado às vezes, não tem? Algo sobre cabeça de cachorro? Ah, sim. A iconografia sinocéfala. É um dos aspectos mais, assim, surpreendentes e até um pouco bizarros, né? Com certeza. Cabeça de cachorro. Por quê? Olha, existem algumas teorias. Uma delas é que pode ter sido uma interpretação literal de textos antigos, talvez textos que descreviam ele como vindo de tribos da Líbia que eram chamadas de sinocéfalas, cabeça de cão em algumas fontes. Tribos com cabeça de cão? Isso parece lenda dentro da lenda. Pois é. Outra possibilidade é uma confusão linguística. Talvez a palavra cananeus, de Canaã, tenha sido confundida com o latim caninus, que significa canino, de cão. É mais comum na tradição ortodoxa oriental essa representação. Mostra como as imagens e histórias viajam e se transformam, né? Totalmente. Que doideira. Então, pra gente resumir, temos São Cristóvão, uma figura com uma lenda fortíssima, essa de carregar Cristo, que se mistura com indícios de um mártir real da antiguidade. E que resulta numa devoção que atravessa os séculos focada principalmente nessa proteção durante as viagens, nas travessias da vida, por assim dizer. Exato, uma proteção que vai do Rio Antigo até as estradas de hoje. E talvez, sabe, a reflexão que fica é justamente sobre esse simbolismo. A história de Cristóvão, seja ela mais lenda ou mais fato, lembra a gente da força que existe no serviço, né? No ato de ajudar o outro a fazer sua própria travessia, a superar suas dificuldades. Hum, Será que a gente reconhece essas oportunidades no dia a dia? De carregar Cristo na pessoa do próximo que precisa de uma mão para, sei lá, atravessar o rio da vida dele? uma ótima pergunta para a gente pensar. Bom, agradecemos muito a companhia de todo mundo nessa nossa conversa sobre São Cristóvão. Foi um prazer. Se o pessoal gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like para fortalecer e ativar o sininho, tá? Assim ninguém perde as próximas análises. Até a próxima!